Bom dia, alunos. Nós vamos, nessa primeira aula, começar o estudo da química, né? Então, eu preparei uma pequena introdução à química, alguns conceitos que nós precisamos ter bem claros antes de começar o estudo sobre os átomos, moléculas e reações químicas propriamente dito, tá? Mas eu pergunto para vocês, o que é a química? Nós podemos definir química como a ciência que estuda a estrutura das substâncias, as suas propriedades e as transformações que essas substâncias elas podem sofrer. A química ela é uma ciência experimental, ou seja, eu posso verificar, comprovar todos esses conceitos. Infelizmente, nós estamos sem um laboratório, então fica um pouquinho difícil, mas eu vou tentar preparar algumas práticas para vocês, bem simples, que vocês podem reproduzir em casa, tá? Em aulas futuras a gente vai trabalhar com isso. E qual a importância da química, né? A química é uma ciência que vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida, se for usada de maneira correta, lógico. Ela também se relaciona com as outras ciências, ela não é uma ciência isolada. A química ela se relaciona, por exemplo, com as ciências ambientais, quando a gente vai falando, por exemplo, de ecologia, sobre poluição. Também, se a gente fala em agronomia, a química vai estar relacionada à botânica, sobre qualidade de solo, nutrientes, se tem muita acidez ou não. A química se relaciona, por exemplo, também com a medicina, a parte de farmacologia, que é o desenvolvimento de medicamentos, né? Como esses medicamentos agem no organismo, qual a estrutura dessas substâncias. Também vai relacionar com outras ciências, como a física, a astronomia, a geografia e por assim vai, tá? Aqui eu coloquei para vocês um pequeno roteiro sobre o que nós vamos estar vendo na aula de hoje, né? Então, quais conceitos nós vamos estudar. Então, são os conceitos aí, né? De matéria, massa, volume, densidade. Nós vamos ver o que é a densidade, como que se calcula. Vamos falar sobre mudanças de estado das substâncias. Eu escolhi como exemplo mudanças de estado da água, que eu acho que é o mais fácil para a gente acompanhar. E dois conceitos muito importantes que nós vamos usar lá na frente, que são os pontos de fusão e de ebulição. Então, vamos começar. O que é matéria? Matéria é tudo que existe. A cadeira que vocês estão sentados agora é formada por matéria, a mesa, a tela do computador ou do celular que vocês estão utilizando, tudo é formado por matéria. Como definição, nós dizemos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós podemos ver tudo que tem matéria? Não, mas ela existe. Por exemplo, o ar que está em nossa volta, ele é formado por matéria. Nós temos aqui uma mistura de vários gases, oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, né? Nós não conseguimos enxergar, mas ele está ali, nós sabemos que ele está ali. Por isso que nós dizemos que é formado por matéria. E aí, para entender esse conceito, a gente precisa entender, afinal de contas, o que é massa, professora? A massa é o quanto de matéria que um determinado corpo tem. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma barra de ferro. Quanto de matéria eu tenho naquela barra de ferro? Eu tenho 1 quilograma. Então, 1 quilograma representa o quanto de matéria eu tenho da barra de ferro, quanto de partículas eu tenho da barra de ferro. A unidade de medida que nós usamos comumente é quilograma, mas nós podemos subdividir como gramas, miligramas, nós podemos aumentar para tonelada, né? Então, eu tenho 3 toneladas de ferro. Eu tenho 3, vou diminuir, né? E eu tenho 3 gramas de água. Então, eu estou falando de quantidade de matéria. Volume. Né? Volume é o espaço que essa matéria vai ocupar. Eu posso ter uma quantidade de 1 quilo de ferro, mas qual o espaço que esse 1 quilo de ferro vai ocupar? Esse espaço é o que eu chamo de volume. Eu consigo calcular esse volume como? Com uma fórmula que eu coloquei para vocês.
O volume vai ser o comprimento multiplicado pela altura multiplicado pela largura. Comumente nós utilizamos o metro cúbico como unidade de medida. Então, tem 3 metros cúbicos de areia. Então, é uma determinada quantidade de areia que vai ocupar um espaço de 3 metros cúbicos. Mas se eu estiver falando de um líquido, eu já não utilizo o metro cúbico, nós utilizamos litros. Tá? Então, eu tenho 2 litros de leite. Então, os 2 litros de leite é o volume de uma determinada quantidade de leite. E aí, sabendo tanto o conceito de massa quanto o conceito de volume, nós podemos calcular uma grandeza chamada de densidade. E o que é a densidade? Por definição, nós dizemos que densidade é a relação entre a massa de um material e o volume ocupado por esse material. Tá, o que quer dizer isso? Traduzindo, densidade é o quanto de espaço uma determinada quantidade de um material ocupa, quanto de matéria. Então, eu tenho, por exemplo, 2 materiais. Eu tenho ferro e eu tenho algodão. Eu posso ter a mesma quantidade de matéria. Posso ter 1 quilo de ferro e eu posso ter 1 quilo de algodão. Qual ocupa maior espaço? 1 quilo de ferro vai ocupar um espaço pequeno, uma barra de ferro, mais ou menos. 1 quilo de algodão, ele ocupa um espaço muito maior. Então, eu consigo dizer que o ferro, por ter uma quantidade de matéria ocupando um espaço menor, eu consigo dizer que o ferro ele tem uma densidade maior. E o algodão, como ele precisa de um espaço maior para poder ocupar, né? Ele tem uma densidade menor. Tá? Então, resumindo, densidade é quanto de matéria cabe num determinado espaço. Mais denso vai ser um material, quanto menos espaço ele precisar para ocupar uma grande quantidade de matéria. Tá? Nós podemos calcular? Nós podemos calcular. Né? A fórmula está aí para vocês, né? Então, a matéria, ela vai ser a massa dividida pelo volume. Massa, como eu falei para vocês, é quilogramas. O volume, nós vamos falar ou em centímetros cúbicos, ou em metros cúbicos, ou em litros, dependendo do que material que a gente vai estar falando. Mas simplesmente eu vou pegar essa massa e vou dividir pelo volume. Então, eu posso resumir essa fórmula como densidade de é igual a M sobre V. Ou seja, densidade é a massa, a quantidade de matéria do corpo, dividido pelo volume, ou seja, o espaço que esse corpo ocupa. E aí a gente vai falar agora sobre os estados físicos do material. Vocês sabem que a matéria ela ocupa 3 estados físicos: o sólido, líquido e gasoso. Como exemplo, eu vou pegar aqui a água, tá? Então, eu tenho aqui a água em 3 estados físicos. Água no estado sólido. A água no estado sólido é aquela que nós encontramos na forma de gelo, né? Então, no granizo, na neve, nas geleiras, geadas. Quando eu tenho água no estado sólido, eu digo que ela tem a forma e tem o volume definido, ou seja, o formato dela é definido e o espaço que ela ocupa também é definido. Agora, a água no estado líquido. Água no estado líquido aqui nós temos na torneira da casa de vocês, nos rios, nos mares, oceanos. É a água que nós encontramos na nuvem, né? Lembrando que a nuvem não é água no estado gasoso, é pequenas gotículas de água, tá? Então é água no estado líquido. E qual que é a característica? Enquanto no estado sólido a forma e o volume são definidos, no estado líquido o volume sim é definido. Eu tenho 3 litros de água,
Não importa, são 3 litros de água, é o espaço que vai ocupar. A diferença vai ser a forma, tá? Essa forma pode mudar. Eu posso pegar 3 litros de água numa panela e ele vai adquirir a forma daquela panela. Eu posso pegar esses mesmos 3 litros de água e colocar, por exemplo, numa garrafa, né? Num garrafão. Vai deixar de ter a forma da panela para ter a forma do garrafão. Então, o volume continua sendo o mesmo, o volume não muda. O que vai mudar vai ser a forma, o que vai adquirir a forma do local onde tiver esse líquido. E, finalmente, nós temos também a água no estado gasoso, que é o que nós vamos encontrar como vapor de água que temos no ambiente, tá? A água no estado gasoso, ela não vai ter nem forma e nem volume definido. A forma vai ser a tendência de todos os gases é se espalhar pelo máximo de espaço que ele tiver. Então, a forma vai ser aquele espaço que ela tiver para poder ficar. E o volume, quanto mais espaço ele tiver, mais volume ele vai ocupar. Eu consigo diminuir esse volume, e aí quando eu falo isso, eu estou falando que eu estou comprimindo o gás, né, o vapor de água ou qualquer outro gás. Mas eu não posso dizer que eles têm uma forma e um volume definido, ao contrário. Só que a água, e como os outros materiais, também conseguem mudar de um estado físico para o outro. E aí eu coloquei para vocês uma pequena ilustração, bem simplesinha, mostrando quais são essas mudanças de estado, né? Então, se eu tiver aqui a água no estado sólido, gelo, pego um bloquinho de gelo, ponho ele em cima da pia, o que vai acontecer? Ele vai derreter, ou seja, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Essa transformação recebe o nome de fusão. A água, ela também pode passar do estado líquido para o estado sólido, ou seja, eu encho a minha forminha de gelo com água e coloco lá no freezer. Aquela água vai passar do líquido para o sólido. Esse processo já recebe o nome de solidificação. Então, fusão, passagem do estado sólido para o líquido, e solidificação, passagem do estado líquido para o sólido. A água também pode passar do estado líquido para o estado de gás, de vapor. Essa mudança, ela recebe o nome de vaporização. A vaporização, nós vamos ver aqui nos próximos slides, que ela pode ocorrer de 3 formas. Pode ser de forma imediata, pode ser com uma forma rápida, ou pode ser uma forma bem lenta e gradual. Tá? Mas o gás também pode se transformar em líquido. Esse processo ele recebe o nome de liquefação ou, como eu vou utilizar mais o nome para vocês, condensação. Também tem uma última mudança de estado que ela é bem diferente, onde a água, por exemplo, ela passa, né, do estado sólido diretamente para o estado gasoso sem passar pela fase líquida. E vice-versa, passa do estado gasoso direto para o sólido sem passar pelo estado líquido. Essa mudança de estado recebe o nome de sublimação. Mas agora vamos... Então, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula vou detalhar para vocês as principais características de cada uma das mudanças de estado e o que são o ponto de fusão e de ebulição. Então, até a próxima!